Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou estar respondendo algumas dúvidas que alguns investidores iniciantes mandaram aqui pra gente. Esse vídeo me deu uma ideia de fazer um outro, porém com perguntas mais avançadas, perguntas mais técnicas. Então, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para que você possa estar observando, né, as perguntas daqueles que estão começando e também os tipos de perguntas daqueles investidores que já têm uma certa experiência. Além de tudo mais, você também vai estar ajudando o nosso canal, que está pequenininho. Eu venho me esforçando bastante aqui e a sua inscrição me ajuda muito, tá bom? Então, sem enrolação, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, respondendo aqui a primeira pergunta: qual a diferença entre um banco e uma corretora? Vamos lá, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, é muito importante também que você saiba. Parece uma pergunta inofensiva, né? Mas ela tem um fundo muito importante, que é o quê? Um banco, na verdade, o grande objetivo dele é prestar serviços financeiros, tá bom? Então, diferentemente de uma corretora, que ela está ali para oferecer produtos, né? Investimentos. E outra coisa, vale a pena destacar aqui, o grande objetivo do banco, né, é que você compre os produtos dele. Então, mesmo aqueles tipos de investimento que os bancos oferecem, em sua grande maioria, como não é o foco do banco, vão ser produtos do próprio banco. Então, ele não vai estar muito preocupado em te oferecer os melhores produtos, e sim oferecer os produtos dele. Já uma corretora, o objetivo dela é diferente, que é o quê? Te oferecer uma variedade de produtos, tá certo? Para que você possa encontrar aquele que melhor, enfim, que você se identifica melhor, né? Então, basicamente é essa a diferença. Existem também diferenças de corretoras para corretoras, tá? Então não é só abrir conta em qualquer corretora. Existem corretoras que têm objetivos diferentes. Por exemplo, a gente tem algumas corretoras com taxa zero, que é mais para aquele tipo de investidor que costuma fazer mais operações, né? Ele opera todo dia. Então ela acaba não cobrando ela acaba não tendo taxa de corretagem, justamente porque esse investidor ele costuma fazer muitas operações. Tem corretoras também que é para um público mais premium, digamos assim, que é, por exemplo, aí a gente tem a XP, né, que oferece um serviço de assessoria mais sofisticado. Então os produtos dele, as taxas costumam ser um pouco mais caras também, tá certo? Então é tudo isso que você tem que saber analisar na hora de, enfim, escolher, né, se você vai investir por um banco ou por corretora. Mas de antemão já te dou uma dica aqui, opte sempre por uma corretora, porque você vai ter uma variedade muito maior de produtos para investir, tá certo? E vamos para a próxima pergunta. Mas antes de eu ir para a próxima pergunta, eu gostaria de te pedir que fique até o final, que a última pergunta é uma pergunta extremamente importante. É, de fato, sem dúvida, uma pergunta campeã, então não deixe de assistir até o final, beleza? Então, vamos lá para a segunda pergunta. Então, vamos lá. A próxima pergunta é a seguinte: é possível investir mesmo com pouco dinheiro? Qual seria o valor mínimo? Vamos lá, sim, é possível investir mesmo com pouco dinheiro. Hoje nós temos aplicações aí a partir de R$30, excelentes investimentos a partir de R$30, até menos. Hoje em dia, por exemplo, você consegue comprar uma ação de uma empresa na Bolsa de Valores com 5, 10 reais. É lógico que você não vai ficar rico investindo 5, 10 reais, tá certo? Mas já é um começo, e não acho que isso é ruim não, tá? É muito bom você começar com pouco dinheiro. Ah, Lucas, eu só tenho 50 reais, dá para eu começar a fazer alguma coisa com isso? Dá, e você deve. Sabe por quê? Porque é com pouco dinheiro que você vai conhecendo, vai entendendo, tá certo? Então isso aí vai te deixando já familiarizado com o mercado de investimento. E é pouco valor, então se porventura você cometer algum erro e perder, né, você vai estar perdendo pouco, vai estar perdendo 5, 10 reais, um valor aceitável, né, 20, 30 reais, é um valor aceitável. Então, assim, é possível sim investir com pouco dinheiro. E se você ainda não tem tanta experiência, não tem tanto conhecimento e tem pouco dinheiro, você deve começar mesmo com pouco, tá certo? Procure aí uma orientação profissional, deixa aí nos comentários alguma dúvida, também entre em contato com a gente, vai ser um prazer enorme estar te ajudando, tá bom? A dar esse primeiro passo, isso é extremamente importante, porque pense comigo, imagine a pessoa que tem, sei lá, 100 mil reais, já é um valor considerável,
E esse cara, ele vai querer começar a investir, ele fala, para investir tem que ter dinheiro, eu tenho. Só que ele não tem o conhecimento, não tem experiência também, não conhece muito do mercado. Aí ele vai lá e coloca esses 100 mil reais. Olha o risco que ele está correndo de perder esse dinheiro. Então, não ligue se você tem pouco dinheiro, tá? Às vezes isso pode ser até um ponto positivo para você, tá certo? E vamos para a próxima pergunta. Então vamos lá, a próxima pergunta é uma pergunta muito interessante antes de nós irmos para a última, que é a mais top de todas que a gente recebeu. Vamos lá, então, olha só, quais são os melhores tipos de investimento para quem está começando? Isso depende muito, tá? Depende muito, mas o que a gente orienta? Você começar por aqueles ativos mais seguros, né? Que tem uma segurança maior. E se você quiser ir para o mercado de renda variável, optar também por ativos com baixa volatilidade. Empresas com setores mais perenes, né? Empresas, por exemplo, do setor elétrico, são empresas que não têm muita volatilidade. Lógico, também depende da empresa, mas a grande maioria delas tem uma certa estabilidade ali, né? Mesmo sofrendo as oscilações, elas não têm grandes oscilações. Tem os fundos imobiliários também e a renda fixa, né? Então, são excelentes tipos de investimento. Eu citei alguns, mas existem vários. Você tem que saber aquele que é melhor para você e você tem que também conhecer ele, tá certo? E começar. Mas a dica que eu dou, né, respondendo essa pergunta comece por aqueles mais simples, por aqueles menos voláteis, que não são tão arriscados, para você começar a se acostumar com o mercado de investimento. Então nós temos aí títulos públicos federais, nós temos aí CDBs oferecidos pelos bancos, às vezes até contas remuneradas, não deixa de ser um investimento também, tá certo? E um pouquinho mais para renda variável, nós temos aí a parte dos ETFs, apesar de ter ali a sua oscilação, né, a sua volatilidade acaba não sendo às vezes tão grande, dependendo ali, né, justamente de qual ETF você escolhe, tá certo? E temos aí algumas empresas também, né, cuja sua característica, mesmo no mercado de renda variável, essa é um pouco mais estável. Nós temos aí, por exemplo, vou citar algumas aqui, deixando bem claro que não é recomendação de compra nem de venda, mas nós temos, por exemplo, a Taesa, Itaúsa, essas empresas e algumas outras também, mas são empresas que têm uma característica mais estável mesmo, estando dentro ali do mercado de renda variável. Então, converse com o seu assessor, com o seu professor, né? Enfim, alguém que você conheça aí, que tenha uma certa experiência, que já está um pouquinho mais à frente do que você está. Converse com essas pessoas justamente para você identificar aquilo que é melhor para você estar começando. Mas, em geral, respondendo a pergunta, comece pelos mais simples, pelos menos voláteis, tá certo? E aí você vai começar a adquirir ali uma certa experiência, entender como é que tudo isso funciona, para poder cada vez mais aí, né, fazendo melhores investimentos e construindo sua carteira, tá certo? E vamos então para a nossa última e mais importante pergunta que nós recebemos aqui. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. A última pergunta, como eu falei, foi a mais importante, foi a que me chamou mais atenção. Muitas pessoas acabam passando por isso daqui, então vamos lá. Comecei a investir na bolsa de valores. No começo tomei um susto, fiquei muito preocupado. Acabei vendendo, realizando um pouco de prejuízo. Após fazer outros investimentos, também não me senti satisfeito, pois os mesmos quase não valorizavam. O que fazer? Então, olha só, o que a pergunta nos diz? É uma pessoa que começou a investir sem se preocupar ali com o perfil de investidor, tá certo? Então, é muito importante você entender qual é o seu perfil de investidor. Então, aqui, basicamente, o que ele quis dizer é como se encontrar, como encontrar os ativos para mim, né? Porque é uma pessoa, às vezes, com um perfil conservador, que foi colocar em um ativo extremamente volátil, então acabou se assustando ali, né? Exemplo, colocou R$1.000 num dia, quando foi vendo outro dia, estava 900. Então acabou se desesperando ali, vendeu, realizou um prejuízo, aí colocou em outra empresa, né, mais estável ou uma renda fixa e viu que o dinheiro não voltou no outro dia, ou mesmo que caiu, então acabou literalmente ficando perdido. Então, isso é um grande problema que muitos investidores iniciantes acabam cometendo também, é investir em ativos que não estão compatíveis com o seu perfil de investidor. Então, se você é um perfil conservador e comprar ações ou fazer algum tipo de investimento que
tem uma característica mais agressiva, de fato você vai ter alguns momentos de desconforto. E o mesmo contrário, se você é um investidor que tem um apetite ao risco maior, e isso é proveniente de conhecimento, você tem um conhecimento, então você tem um apetite ao risco um pouco maior, ou experiência. Mas às vezes você tem justamente esse apetite ao risco maior e por falta de conhecimento acaba investindo, por exemplo, em um CDB. Muito provavelmente esse tipo de investimento não vai te agradar, justamente porque a característica dele é ser mais conservador, né? Então você não vai ter volatilidade ali e tal, você não vai ter aquela emoção, né, que o pessoal de renda variável em média está acostumado, principalmente aqueles que fazem algumas operações aí mais para curto e médio prazo. Tá certo? Então, respondendo essa pergunta, você precisa encontrar o seu perfil de investidor. Se você não sabe como fazer isso, não tem problema. Não deixe de falar com o seu assessor, deixa aí nos comentários, entre em contato com a gente, vou deixar o link do nosso site, da nossa plataforma, tá tudo aí embaixo, para você poder conhecer um pouquinho mais, não custa nada, tá certo? E não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Vocês podem dar sugestões de vídeos aí nos comentários pra gente fazer. E eu peço a ajuda de vocês, deixem sugestão, deixem, enfim, comentários aí embaixo, justamente porque a gente tá crescendo, depende muito de vocês, tá certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que essas perguntinhas tenham te ajudado em alguma coisa, tá certo? Nós iremos fazer um outro desse com perguntas um pouco mais avançadas, mais técnicas, então por isso não deixe de se inscrever. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.